Livro do profeta Malaquias, no capítulo 1. Eu farei a leitura de todo o capítulo, versículo 1 ao versículo 14. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, para que sejamos nessa noite alimentados pela Tua Palavra. Dá-nos entendimento e dá também ao Teu servo capacidade e fidelidade para expor a Tua Palavra. É o que pedimos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Quando a apatia espiritual chega ao nosso coração, é sobre isso que eu quero tratar com vocês nessa noite. O povo de Deus, Israel, já havia mais de 100 anos, mais ou menos 100 anos, que eles tinham voltado do cativeiro babilônico. Para quem conhece a história, ou talvez não se lembre muito, por causa do pecado de Israel, por causa da idolatria, o Senhor disse que eles seriam levados cativos para a Babilônia e passariam 70 anos ali. Mas o Senhor havia prometido por boca de Isaías, Ezequiel e Jeremias, que depois dos 70 anos eles voltariam, o Senhor os traria de volta para a terra e restauraria a nação. E isso já tinha acontecido mais ou menos 100 anos. E o Senhor tinha prometido que eles construiriam um templo maravilhoso, que então viria um tempo de paz na terra, de prosperidade, onde eles então teriam a abundância na sua terra.
Acontece que, depois de 100 anos, nada dessas promessas haviam se cumprido. O Senhor prometera que isso aconteceria, mas há muito tempo e nada aconteceu. Com isso o povo começou a desanimar. O povo começou a se esquecer então do Senhor e a se preocupar com as suas próprias coisas. A pobreza estava ali, o templo que tinha sido prometido ser reconstruído, um grandioso templo, era uma casinha, uns puxadinhos feitos ali, e o povo começou então a desanimar. E a apatia começou a tomar conta do seu coração. Eles já não davam mais importância para o culto, já não ofertavam mais ao Senhor da maneira correta e não se importavam mais com os caminhos do Senhor como eles faziam antes. E a apatia toma conta deles. Mas então Deus levanta um profeta para profetizar em meio a essa situação, com o fim de fazer com que o povo voltasse ao fervor espiritual. E Deus levanta o profeta porque toda a instituição havia falhado. Sempre que Deus levanta um profeta é quando não há mais jeito naquela nação. Quando o rei já perverteu o seu caminho, quando o governador já perverteu o seu caminho, quando o sacerdote que era responsável por cuidar do povo já tinha se corrompido, então já não tem mais jeito, Deus levanta um profeta. O profeta ele não tinha um mandato regular, ele não era ordenado como o sacerdote era, mas ele era chamado pelo próprio Deus diretamente para um fim, ele ia cumprir aquele fim e logo já deixava então de profetizar. Era assim que funcionava. Então ele vinha exatamente para fazer 4 coisas básicas. Quando nós falamos de profecia, nós sempre pensamos que a função do profeta é prever o futuro. Nada disso. Embora isso estivesse presente na sua função. Mas ele vinha primeiro para lembrar o povo, mostrar o povo, denunciar os problemas sociais, os problemas religiosos, denunciar como que o povo estava vivendo de maneira errada. Então ele vinha e dizia: olha, vocês estão fazendo isso e está errado. Depois eles lembravam as pessoas do que a Escritura dizia, do que a palavra de Deus dizia. Olha, vocês estão fazendo assim, assim, assado, mas a palavra de Deus diz que vocês devem fazer assim e assim. Depois disso, ele dizia, olha, arrependei-vos, volte aos caminhos do Senhor. Ele denunciava a situação, ele lembrava o povo da palavra de Deus e ele dizia: arrependam-se. Em quarto lugar, ele anunciava o que aconteceria. Aí sim vinham coisas como dizer o que ia acontecer no futuro. E ele dizia: se vocês não se arrependerem, Deus vai punir vocês. Mas se vocês se arrependerem, Deus vai perdoar vocês e voltar ao bem, fazer o bem a todos vocês. E foi isso que então Malaquias veio fazer com aquele povo. E ele começa então dizendo aqui: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. O povo ficou apático, o povo deixou o fervor da adoração, do culto a Deus, de servir a Deus, e agora Deus pronuncia sentença contra eles, com a intenção de fazer esse povo voltar aos seus caminhos. E o texto nos mostra, meus queridos, que a apatia espiritual nos leva a termos algumas atitudes, ou certas atitudes para com Deus, que não são fáceis de ser percebidas por nós, mas que quando são confrontadas, mesmo quando são confrontadas por Deus, nós não percebemos. E em primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês que quando a apatia espiritual chega ao nosso coração, nós duvidamos do amor de Deus. O Senhor começa aqui dizendo: eu vos tenho amado, Israel. Eu tenho amado vocês. E quando Deus diz que eu tenho amado, não significa que Ele passou a amar naquele momento, mas desde quando Ele havia chamado esse povo, Ele os amava, e amava de igual maneira, até mesmo naqueles dias, embora eles estivessem passando por situações difíceis. O Senhor diz: eu tenho amado vocês. Mas quando a apatia espiritual chega no nosso coração, nós começamos a duvidar desse amor. E embora Deus afirme na palavra dEle que Ele nos ama, nós começamos a duvidar: será mesmo?
E nós fazemos isso, meus irmãos, porque nós somos falhos, porque a primeira coisa que nós tentamos fazer é comprovar o amor de Deus mediante coisas que são passageiras, coisas que vêm e vão. Então eu começo a analisar a minha vida, deixa eu ver se Deus me ama, eu sirvo a Ele, mas eu estou com um problema de saúde, as minhas finanças não estão bem, não vão bem, eu estou com um problema conjugal no meu relacionamento, no meu casamento não está feliz, não está legal, será que Deus me ama mesmo? E aí que nós começamos, e foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Deus havia feito aquelas promessas, mas ainda não havia se cumprido, e a ansiedade de ter aquelas promessas, logo de se cumprir aquelas promessas, começou a levar o povo a duvidar do amor de Deus. Eles tinham promessa de serem prósperos, mas tinham dificuldades ali na terra, passavam fome. Disse que teria paz, mas eles enfrentavam os inimigos constantemente. E eles começaram a colocar o amor de Deus naquilo ali que era passageiro. Mas nós aprendemos nesse texto que o amor de Deus, ele não está em coisas passageiras, mas ele está no fato de Deus nos ter escolhido. Quando Deus vai responder ao povo, olha o que ele diz, versículo 2, eu vos tenho amado, diz o Senhor, e eles perguntam, mas vós dizeis, em que nos tem amado? O que o Senhor responde? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. O amor de Deus que é expressado aqui, é mostrado na Escritura, ele é sempre colocado na Escritura, tendo base ou tendo como fundamento a sua escolha. Nós vemos isso em Deuteronômio, capítulo 4, capítulo 7, capítulo 10, sempre fala do amor de Deus. Deus vos escolheu, ou Deus vos amou, por isso vos escolheu. É sempre afirmado assim. O fato de Deus nos amar, é porque Ele nos escolheu. Não havíamos ainda feito nada. Quando Deus escolheu a Jacó, lembre que eles eram gêmeos, estavam no ventre materno ainda. Eles não tinham feito nada, mas Deus amou a Jacó, o escolheu e o chamou. Não podemos medir o amor de Deus por questões transitórias, como situação financeira, estabilidade familiar ou posição alguma. Porque às vezes nós achamos que alguém gosta muito de nós ou nos ama porque nos dá coisas, né? Esse tipo de coisa. Mas entenda algo que é muito maior do que qualquer coisa material que nós podemos ganhar. Deus nos escolheu para nós termos um relacionamento com Ele. Um relacionamento que foi quebrado quando Adão pecou. Pastor Augusto tem pregado constantemente sobre isso em Romanos. Ali nós perdemos a nossa comunhão com Deus, mas Deus escolheu o seu povo para que mantesse essa relação que foi perdida ali. Mas para que isso acontecesse, foi necessário que Cristo, o próprio Deus, viesse à terra, assumisse a minha natureza, a sua natureza, a natureza humana, e Ele então vivesse a nossa vida, sofresse o que nós sofremos, e Ele vencesse o pecado para depois de ter vencido tudo, entregar a sua própria vida por causa de você e por causa de mim. Que amor há maior do que esse? Alguém pode te dar um carro aqui, mas alguém que te dá a própria vida, existe algo maior do que isso? Portanto, meu querido, eu posso perder a saúde, eu posso perder os meus bens, eu posso perder todas as pessoas que eu amo, eu posso perder o poder, a fama ou qualquer coisa, mas nada disso se compara com alguém ter dado a sua própria vida por mim. E Ele fez isso porque Ele me escolheu. Não há amor maior do que isso. Quando as coisas vêm, as dificuldades vêm, nós temos a tendência de duvidar do amor de Deus. Mas entenda que o amor dEle está no fato dEle ter nos escolhido e dado a sua própria vida por amor de nós. Outra coisa que Ele mostra aqui é que o amor dEle está também no fato dEle não nos rejeitar para sempre. Muitas vezes nós sofremos por causa do pecado que está no nosso meio. Davi, no Salmo 32, diz que a mão do Senhor pesava constantemente sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio.
Às vezes, pode não ser também por causa de pecado, mas Deus permite algumas dificuldades com o fim de nos moldar, de trabalhar a nossa vida, porque Ele está nos moldando, nos fazendo aqui na terra a semelhança de Cristo Jesus, porque um dia nós vamos habitar o céu eternamente, sendo perfeitos, conformados perfeitamente à imagem de Cristo. Portanto, essas coisas podem acontecer, mas muitas vezes Deus pode se irar conosco, por conta do nosso pecado. E o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, de forma que Ele não nos ouve, quando nós clamamos, quando nós pedimos. Mas a ira de Deus, ou a correção de Deus por causa do nosso pecado, ela não vai durar para sempre. Ele vai nos perdoar. Salmo 30, que nós lemos na Escritura, diz que a sua ira sobre nós dura por um pouco tempo, por um breve tempo, mas as suas misericórdias são eternas. Acontece que não foi assim com Esaú, não foi assim com Edom, não é assim com aquele que Deus não escolheu. Olha o que ele diz aí: eu entreguei Esaú, aquele que eu não escolhi, eu entreguei aos chacais do deserto, e se eles disserem, nós fomos destruídos, mas vamos nos edificar, eles vão se edificar novamente, mas eu vou destruí-los, porque a minha ira está sobre eles, sempre. Nós, cristãos, temos a tendência, muitas vezes, de olhar para o ímpio, aquele que não crê no Senhor, aquele que fala contra o Senhor, e ver quando a vida dele é próspera, nós somos tentados a desejar aquilo, a invejar aquilo. O salmista, Salmo 73, diz: de fato o Senhor é bom para Israel, quanto a mim eu quase desviei dos caminhos do Senhor, quando eu olhei para o ímpio, e comecei a ver que eles abrem a boca contra Deus, mas são sadios. Eles não fazem nada correto, eles oprimem os pobres, eles fazem a injustiça, mas eles têm tudo na vida. E ele começou a ver isso, e começou a invejar, e quase desviou os seus pés dos caminhos do Senhor. Até que um dia, o Senhor mostrou para ele o fim que o ímpio tem. Porque ter saúde, ter bens, ter tudo, fama, poder, não significa ter o amor de Deus. O Senhor pode conceder essas coisas a todos, a qualquer ímpio. Mas o que o Senhor está dizendo aqui é que eles podem viver bem, eles podem reerguer as suas vidas, mas no final eles vão ser destruídos. Porque o que importa é o Senhor ter nos escolhido. Então, meu querido, eu sei que muitas vezes nós somos levados a duvidar do amor de Deus e a perguntar: Senhor, o Senhor nos ama mesmo? Mas lembre-se de uma coisa: não importa o que você esteja passando, mesmo que aos seus olhos seja algo tremendamente ruim, seja enfermidade, seja problemas conjugais, seja problemas no trabalho, problemas financeiros, não importa. Isso não significa que Deus não te ama. Significa que Ele está moldando você, corrigindo você. Pode ser por causa de algum pecado, coisa que, se nós arrependermos, entregarmos a nossa vida, arrependermos desse pecado e confessarmos a Ele, Ele vai nos perdoar, porque Ele não está irado contra nós para sempre. A sua ira passa quando nós confessamos. E jamais olhe para os outros e inveje, pensando que aquela pessoa é abençoada por Deus porque ela tem tudo. Não. Aquela pessoa é amada por Deus porque ele tem tudo o que quer. Não. Porque uma pessoa pode ter tudo na vida e mesmo assim perder aquilo que há de mais precioso, que é o amor de Deus, a vida eterna. E isso ninguém tira de nós. É por isso que Paulo diz em Romanos, capítulo 8, quem vai nos acusar? É Deus quem nos justifica. Quem vai nos condenar? É Cristo quem morreu por nós. E nada, absolutamente nada, nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem principados, nem nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas quando a apatia espiritual
chega ao nosso coração, em segundo lugar, nós também começamos a desprezar o nome do Senhor. Não somente a duvidar do seu amor, mas desprezar o seu nome. É isso que ele nos diz, versículo 6. Uma expressão e uma palavra merecem aqui a nossa atenção. A expressão primeiro, a expressão o meu nome. Deus tem zelo pelo seu nome, e 2 vezes o Senhor diz que o seu nome é grande entre as nações. Aqui nesse texto, então, ele fala: olha, o meu nome é grande entre as nações, e ele está preocupado exatamente com o seu nome, porque Israel estava manchando o seu nome diante dos outros, porque estavam desprezando a mesa do Senhor. Zelo pelo nome, nós podemos perceber quando alguém te pede um cheque emprestado, por exemplo. Ele vai comprar alguma coisa, mas o cheque é seu, o nome é seu. E se você cair na besteira de emprestar, você cai na mão daquele que está com o cheque, porque o seu nome está na mão dele, ele pode fazer aquilo ali, o que bem entender, e se ele usar mal aquele cheque, então é o seu nome que vai ser sujo. Eu me lembro que quando eu tinha 17 anos, eu caí nessa besteira de emprestar um cheque para alguém, e o meu nome ficou sujo no mercado durante 7 anos. Eu não tinha condição de pagar, e eu enrolei, e o meu nome ficou sujo, até que eu tive condições de quitar aquela dívida, arcar com tudo, e correr atrás, e foi um grande prejuízo. Então, aqui o Senhor está preocupado com o seu nome, porque o nome dEle está entre as nações. A outra palavra que merece aqui a nossa atenção é desprezar, que ela aparece 5 vezes, uma no questionamento do povo: em que temos desprezado o Senhor? E as outras 4 vezes, ela aparece como Deus dizendo, quando Deus diz ao povo que ele estava fazendo. Por exemplo, versículo 6, vocês estão desprezando o meu nome. Ela aparece também no versículo 7, quando Deus diz que vocês estão desprezando a minha mesa, ou seja, a mesa do sacrifício, o altar do Senhor. Também ela aparece quando Deus diz que eles estavam desprezando a comida, no versículo 12, e por último, desprezando o próprio Deus. Ou seja, o povo estava desprezando tudo aquilo que estava relacionado a Deus, o nome dEle, a mesa dEle, a comida que era oferecida ali, o próprio Deus. E embora aqui Malaquias diga que em que nós desprezamos? Olha, vocês desprezam quando vocês pensam, conforme ele diz no versículo 7, ou então vocês desprezam quando vocês dizem assim, diz a mesa do Senhor é imunda, conforme o versículo 12. Embora fala de pensar e falar, o que comprova o desprezo do povo era a atitude que eles estavam tendo para com Deus. Observe os verbos aí no versículo 7, oferecereis, oferecereis, vocês oferecem. Versículo 7, versículo 13, versículo 14, fala de oferecer, é uma atitude que o povo estava tendo. Versículo 14 diz: vocês trazem. É o que o povo estava fazendo, que mostrava, que comprovava que eles desprezavam ao Senhor. Agora, o que o povo estava fazendo? O que mostra isso que eles desprezavam? Como o povo estava desprezando o Senhor? Eles estavam ignorando, meus irmãos, os preceitos dados pelo próprio Senhor a respeito do culto que deveria ser oferecido a Ele. Entenda uma coisa: o Deus que quer ser adorado, é Ele mesmo quem estipula a maneira que Ele quer ser adorado. E Ele faz isso na Bíblia, na palavra dEle. Por exemplo, se você depois quiser conferir, lá em Levíticos capítulo 22, versículo 22, diz o seguinte: o cego, ou o aleijado, ou o mutilado, ou o ulceroso, ou o sarnoso, ou cheio de impinges, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Olha o que o Senhor está dizendo lá em Levíticos 22, 22, o cego não ofereça, o coxo, o defeituoso não traga, porque eu não quero. E o que o povo estava fazendo aqui?
pegando exatamente o animal cego, pegando exatamente o animal coxo e levando ao Senhor, e oferecendo, fazendo aquilo que o Senhor diz para eles não fazerem. Isso é o desprezo. Quando o Senhor diz algo para nós, e nós passamos por cima do que Ele diz, e nós fazemos algo que nós pensamos, nós queremos, sem levar em conta o que Ele nos diz. Sabe quando alguém diz para você, aquela pessoa que você não considera muito, e diz, olha, faz assim, assim, assado, e você ouve, e aquilo entra pelo um ouvido, sai pelo outro, e você vai e faz exatamente o que você bem quer, você nem dá atenção para aquilo. Já aconteceu isso com você? Ou alguém fez isso com você? Quando alguém faz isso contigo, o que você sente é exatamente desprezo. E quando o povo levava esses animais ao Senhor, era isso que Deus sentia, desprezo. Então, se Ele instituiu o modo que Ele quer ser adorado, nós precisamos entender isso. Muita gente tem errado nos cultos ao Senhor, exatamente por oferecer a Deus, ou por fazer as coisas a Deus, coisas que Ele não quer, coisas que Ele não autorizou. Se você quer agradar alguém, a primeira coisa que você tem que buscar saber é o que agrada aquela pessoa. Você vai dar um perfume para alguém, você vai correr o risco de dar um perfume que de repente ela detesta, você tem que saber o que ela quer. Quando nós sabemos o que a pessoa quer, se você leva aquilo que você sabe que ela não quer, ele vai entender como o quê? Como desprezo. Se você quiser agradar o pastor Augusto, nosso pastor efetivo, você vai levar piqui para ele? Quantas vezes ele já disse que detesta? Disse até que a árvore do conhecimento do bem e do mal talvez fosse o piqui. O goiano diria que seria a árvore do fruto da vida, não do conhecimento do bem e do mal. Mas o fato é que se você sabe o que uma pessoa quer e faz o contrário, você não está nem aí para ela. E é isso que Deus está dizendo aqui. E aí eu te pergunto, como você tem oferecido culto a Deus? Como você tem se portado aqui dentro, onde nós nos juntamos para cultuar a Ele? Quando você abre a boca para cantar, você canta confirmando aquilo que você está lendo, está falando? Você canta com o seu coração? Você dá o melhor de si? Ou você fica conversando com o outro, ou brincando? Ou você não dá muita ideia para o que está acontecendo? Muitos mais jovens e até adultos também, mexendo no celular. Enquanto nós estamos cultuando a Deus. O que isso demonstra? Reverência ou desprezo? E o Senhor está dizendo exatamente, olha, vocês têm feito isso, é isso que Ele estava criticando e falando contra o povo. Agora, a quem Deus dirige essa exortação? Versículo 6, ele diz, diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Veja bem que o Senhor dirige especificamente aos sacerdotes. Os sacerdotes, meus irmãos, eles eram responsáveis pelo culto a Deus. Muitas pessoas identificam os pastores com os profetas, porque pregam a palavra de Deus. Mas, na verdade, o pastor ele está mais associado ao sacerdote do que a um profeta, porque um pastor ele é ordenado como um sacerdote, ele tem um exercício regular como sacerdote, ele precisa cuidar do rebanho do Senhor Jesus como sacerdote, e ele também tem que instruir o povo como sacerdote, e o culto pertence ao pastor, a responsabilidade do culto pertence a ele. Portanto, se nós fôssemos fazer uma ligação, seria essa a ligação do sacerdote. E então, ele era responsável pelo culto, ele era quem sacrificava o animal, dividia suas partes corretamente, que acendia o fogo para o sacrifício, quem cuidava dos utensílios e do andamento do culto. Mas ele mesmo não tinha autoridade para fazer o que bem entendesse. Ele tinha que fazer aquilo que Deus especificou.
Nadab e Abiú foram 2 sacerdotes que foram consumidos pelo fogo de Deus quando eles entraram, levando um fogo estranho na presença do Senhor, balançando o incensário. Algo que não foi autorizado por Deus, e Deus os matou ali. Uzá, não sei se por negligência, mas por irreverência, quando estava carregando a Arca da Aliança, trazendo para Israel, um boi tropeçou e Uzá foi tentar segurar a arca, pôs a mão e Deus o matou ali. Mas Deus disse que Ele não queria que a arca fosse carregada em carros de bois, mas nas costas, nos ombros dos homens. E está escrito na Escritura que ninguém poderia tocar naquela arca, mas Uzá então tocou ali. Então, quando nós nos portamos de maneira que Deus não nos autoriza, nós estamos violando. E Deus está aqui cobrando dos sacerdotes. Por quê? Porque eles tinham que instruir o povo. Se alguém trouxesse a oferta, então, e ali chegasse para oferecer, era o sacerdote que ofereceria. Então, se ele visse que o animal era coxo, um animal cego, ele tinha que dizer: olha, esse animal não serve, o Senhor não aceita, você tem que ir e trazer outro. Mas o sacerdote não estava fazendo isso. Então, ele não podia, ele não tinha essa autorização de levar à presença do Senhor algo que Deus não havia autorizado. É por isso que ele diz: se eu sou o Pai, cadê a minha honra? Se eu sou o Senhor, cadê o temor para comigo? Tem muitos sacerdotes, muitos pastores que temem mais qualquer outra coisa menos Deus. Quantos lugares por aí que nós vemos as pessoas fazendo um monte de coisas, um monte de entretenimentos para o povo, sem levar em consideração aquilo que Deus quer. Hoje nós não oferecemos mais sacrifícios ao Senhor, mas nós oferecemos culto. Mas o que a Escritura fala sobre culto? Quando nós estudamos a Escritura sobre aquilo que continha no culto, nós vemos que continha a palavra de Deus, a palavra era lida e pregada. Nós víamos que eles oravam, eles entregavam ofertas, ministravam sacramentos, havia cântico ao Senhor. Mas nós não vemos, e nunca foi autorizado na Escritura, dança no meio do culto, ou algo para entreter os homens, algo que seja voltado para eles. Mas eu não esqueço das igrejas que eu já entrei quando eu era adolescente, que era promovida uma festa que quase parecia uma boate lá dentro. E muitas pessoas vão fazendo coisas que agradam os homens, mas que desagradam a Deus. E eu tenho que olhar para cá e ver, olha, o que o Senhor agrada no culto. O sacerdote tem que tomar cuidado com isso. Ele é quem tem que orientar o povo. Olha, isso não pode, nós não podemos fazer isso no culto ao Senhor. Olha, a sua oferta, você tem que mudar o seu pensamento, não é assim. É Ele quem instrui. Observe no capítulo 2, versículo 7, o que ele diz aí? Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Ele tem que ter conhecimento, dele tem que vir a instrução para a adoração ao Senhor. Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, Oséias diz que o povo de Deus estava sendo destruído porque lhe faltava o conhecimento, porque o sacerdote havia rejeitado o conhecimento. Então, quando o ofertante chegasse ali, o sacerdote tinha que instruí-lo, mas ele não instruía. Talvez por medo do povo, talvez por querer agradar o povo, mas o fato é que Deus rejeitava tanto o sacerdote quanto o povo. E aqui eu chamo a sua atenção para a responsabilidade, meus irmãos, que os pastores têm para com a igreja do Senhor. Quando o pastor não permite que se faça alguns tipos de coisas no culto, lembre-se que sobre ele pesa essa responsabilidade. Porque se ele permitir que tudo vire uma festa, ou que coisas que não são autorizadas por Deus seja introduzido no culto, Deus vai cobrar dele e também vai cobrar do povo. É por isso que nós somos tão criteriosos no cultuar a Deus, tão criteriosos naquilo que nós vamos cantar para Deus,
tão criteriosos na maneira que nós vamos nos colocar na presença de Deus, juntos para cultuá-lo. Com Deus não se brinca. Deus nos ama, mas Ele também nos corrige. E Ele não aceita, mesmo daqueles a quem Ele escolheu, algo que não seja por Ele mesmo determinado. E são os pastores que têm essa responsabilidade. E quando o pastor o exortar, lembre-se que, como o culto que deve ser prestado, lembra-se de não endurecer o coração, pois sobre ele pesa essa responsabilidade de te corrigir, de te exortar, de fazer com que você faça aquilo corretamente. Porque se ele deixar de fazer, Deus vai cobrar dele. E se ele fizer errado também, Deus vai cobrar dele de todo jeito. Mas se eu então vejo que, ou qualquer pastor vê que alguém vem ofertar ao Senhor, trazer a oferta ao Senhor, seja ela cantada, seja ela pelo tempo de serviço, ou seja de qualquer outra forma, se alguém vem, mas eu sei que ele tem alguma coisa contra uma outra pessoa, e eu permito que ele oferte ao Senhor sem ir lá e acertar, eu estou contrariando o que Jesus nos diz em Mateus capítulo 5, de deixar a oferta ali, ir e reconciliar com o irmão, e depois vir fazer a oferta. Então, cabe aos líderes cuidarem disso. Mas infelizmente, meus irmãos, muitos líderes não têm feito. Muitas vezes, muitas pessoas preferem ir em igrejas, em lugares em que o líder passa sempre a mão na cabeça. E vai tudo muito bem. E muitos têm deixado para lá esse cuidado com as coisas do Senhor. Mas nós precisamos entender que com Deus, para agradar ao Senhor, para ofertar a Ele, tem que ser aquilo que Ele deseja de nós. Se nós não fizermos isso, então, algumas consequências acontecem conosco. A primeira delas, nós podemos ver aí no versículo 9. Agora, pois, suplicais o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitaria eu a oferta? Aceitaria Deus a oferta? O povo de Deus não estava nem aí. A apatia tinha tomado conta e o desprezo é o que se via. Mas eles continuavam pedindo a bênção do Senhor sobre a vida deles. E Deus está dizendo aí, o profeta Malaquias está dizendo, com tais ofertas, com aquilo que vocês demonstram levar ao Senhor, Ele vai aceitar vocês, vai aceitar a pessoa de vocês, e vai dar a vocês aquilo que vocês querem. Então a primeira consequência que nós vemos é que nós não temos o favor de Deus quando a apatia toma conta de nós e nós o desprezamos. Se nós entrarmos por aquela porta e vir aqui, não com o coração cheio de fervor para adorar a Ele, e na hora de cantar eu dar o meu melhor, aquilo que está dentro de mim, for somente gratidão, se quando eu vier servir ao Senhor na igreja eu fizer de qualquer jeito, se eu fizer isso sempre, não adianta eu pedir ao Senhor as bênçãos dEle, porque aqui está dizendo que Ele não será favorável para conosco. Não adianta. E não é que Ele precise de alguma coisa de nós, porque Ele recebe de muitos outros lugares. É isso que mostra aí no versículo 11, vai mostrar, não, Ele não precisa de nada da gente. Mas a oferta que nós levamos a Ele mostra a nossa intenção, mostra o que está no nosso coração. Segunda coisa que nós vemos, segunda consequência, está aí no versículo 10, é que nós não seremos agradáveis ao Senhor. Olha o que ele diz: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não, versículo 10, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Aqui ele está dizendo, tomara que tivesse alguém que fechasse as portas.
Em outras palavras, tomara que alguém feche aquela porta para que ninguém entre aqui e me adore, porque eu não tenho prazer em vocês. É isso que Deus está dizendo. E quando ele fala isso, é para o sacerdote que ofereceria a oferta, mas o sacerdote ofereceria a oferta no nome de alguém. Então quem Deus está rejeitando é o sacerdote que oferece, e aquele também por quem o sacerdote estava intercedendo. Se nós não levarmos em consideração a palavra de Deus, aquilo que Deus quer de nós, Ele não tem prazer em nós. Lembra de Saul? Quando Deus mandou Saul entrar na cidade, destruir toda a cidade, não deixar nada intacto. E quando Samuel chegou para falar com Saul, ele ouviu mugidos de ovelhas e ele perguntou: Saul, o que é isso que você fez? Deus mandou destruir tudo e eu ouço mugidos de ovelha? E Saul disse: não, eu fiz melhor ao Senhor. Eu separei um rebanho para ofertar a Ele, para sacrificar ao Senhor. O que Samuel pergunta? Saul, acaso tem o Senhor mais prazer no sacrificar do que em obedecer a sua palavra? Se Ele disse, acabe com tudo, por que você guardou coisa para sacrificar a Ele? Obedeça. E ali, Saul perdeu a bênção do Senhor, exatamente porque ele desobedeceu a palavra dele. Gente, se nós queremos ofertar ao Senhor, a primeira coisa que nós temos que fazer é conhecê-lo na palavra e fazer aquilo que Ele requer de nós. Ele não precisa do que eu posso dar a Ele, até porque Ele recebe de muitos outros lugares, como no versículo 11 nos mostra, que Ele é adorado e recebe ofertas de todos os lugares. Eu é que tenho necessidade de ofertar a Deus, porque a oferta que eu trago na mão revela o que está dentro do meu coração. Ofertar a Ele é um privilégio meu, mas eu tenho que tomar cuidado com isso. E aqui o Senhor diz: olha, eu rejeito vocês com a oferta que vocês têm na mão. Não trata-se da oferta, mas da pessoa, porque para Deus tanto faz. Eu me lembro de alguns aniversários, Dia dos Pais, que a Sofia, minha filhinha de 7 anos, hoje com 7 anos, chega com um presente na mão e me entrega aquele presente. É muito bom receber aquilo. Eu vejo o sorriso nos lábios, no rosto dela, com aquela alegria de me presentear. Ela tem 7 anos, ela não trabalha, não tem condições de comprar aquele presente, não tem dinheiro para isso. Eu sei que no final do mês vai estar no meu cartão de crédito o valor do presente. Então, em se tratando de utilidade, tanto faz ela me dar o presente ou eu ir na loja comprar, é a mesma coisa, sou eu que pago. Mas o que está em jogo ali não é o presente, é a pessoa. Gente, nós não temos nada que seja nosso mesmo, é tudo de Deus. Mas quando nós levamos a Ele o nosso serviço, o nosso tempo, o nosso louvor, o nosso dinheiro, os nossos bens, tudo, qualquer coisa que nós levamos a Ele, quem está em jogo somos nós, porque é tudo dele. É um privilégio para nós. Mas Deus aqui estava dizendo: olha, eu rejeito vocês, porque eles estavam desprezando o Senhor. E terceira, a consequência, meus irmãos, que nós vemos aqui, terceira e última consequência, é que Deus não somente é desfavorável a nós, Ele não somente nos rejeita como pessoa, a nossa pessoa, como também Ele traz sobre nós a maldição por parte dele. Versículo 14: pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Quando nós olhamos quando o Senhor pronuncia bênçãos decorrentes da obediência, Ele sempre diz: olha, se vocês obedecerem, vocês serão abençoados dessa maneira. Mas se vocês desobedecerem, vocês serão amaldiçoados dessa maneira. Perdão. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 28, ele diz assim:
28:1. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará entre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as suas bênçãos. Versículo 3, o que ele diz? Bendito serás na tua cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Mas um pouco à frente o Senhor diz também: se porém que se não deres ouvido, será porém que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Antes era bendito, agora é: maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O que o Senhor está dizendo aqui, então, por boca de Malaquias, é que, olha, se o Senhor te abençoaria de alguma forma, o Senhor agora vai te amaldiçoar. Aquilo que Ele traria, Ele vai tirar. Se você, tendo a oferta boa nas suas mãos, trouxer aquela que Ele rejeita. Meus irmãos, como eu já disse, nós não trazemos mais ao Senhor sacrifícios. Não há sacrifícios, não trazemos mais animais sacrificados ao Senhor, porque Cristo ofereceu uma vez por todas um excelente sacrifício a Deus. Todos aqueles sacrifícios apontavam para Cristo. Mas nós oferecemos a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso serviço, a nossa vida. Tudo isso que nós oferecemos em nome de Cristo, porque Ele conquistou o direito de nós a chegarmos a Deus e levar para Ele qualquer coisa. Se o Senhor não rejeita a nossa oferta, é por causa do que Cristo fez. Ele é o nosso sumo sacerdote. É Ele quem apresenta diante de Deus a nossa oferta. É por meio dEle que Deus se agrada da minha oferta. É através dEle que Deus recebe a nossa oferta. Agora, se eu posso ofertar mais do meu tempo ao Senhor, e eu não oferto, o Senhor está dizendo aqui: maldito serás. Se eu posso cantar ao Senhor com alegria e eu não o faço, se eu posso adorar ao Senhor com o melhor que há em mim, mas eu não o faço, eu desprezo o Senhor. E se hoje eu ouvir o que eu tenho que fazer e não fizer, o Senhor está dizendo: maldito serás. Deus nos ama. E nós estaremos vivendo eternamente com Ele. Ele jamais nos rejeitará eternamente. Mas Ele está dizendo que se eu não obedecer, eu vou sofrer as consequências do meu pecado. Quando eu tenho para ofertar e não oferto, quando eu sei o que eu devo fazer e não faço, o Senhor vai cobrar de mim. Mas graças a Deus, que por nos amar, Ele não nos rejeita eternamente. Ele não está irado conosco para sempre. Mas quando nós arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados, Ele nos perdoa e nos aceita e nos recebe. Portanto, meus irmãos, meu apelo a todos nós é que olhemos o que nós temos feito de errado ao Senhor. Nos arrependamos e nos acheguemos a Ele com o coração limpo, puro, com a oferta nas mãos, aquilo que há de melhor em nós, ofertando aquilo que Ele deseja e com o melhor do nosso ser. Se você
por muitos motivos, viria e entrava nessa porta para prestar um culto a Deus, um culto mais ou menos, mexendo no celular, conversando com seu colega, você adolescente, você jovem, principalmente. Se você continuar fazendo isso, o Senhor está dizendo para você: maldito serás, porque você sabe o que deve fazer, mas não faz. Se eu tenho tempo para servir ao Senhor, para dedicar ao Senhor, e eu não faço, o Senhor está dizendo para você nessa noite. É isso que Ele diz: você sabe o que deve fazer, mas não faz. Maldito serás. Maldito o enganador que, tendo um animal sadio, promete e oferece ao Senhor o defeituoso. Hoje é o dia de nós analisarmos como nós temos servido ao Senhor, arrependermos e voltar a Ele. Ele nos ama, Ele deu a sua vida por nós, através de Cristo Jesus, mas Ele também nos corrige, e a mão dEle pesa sobre as nossas vidas, todas as vezes que nós andarmos em pecado e não confessarmos. Não adianta nós enganarmos o Senhor. O Senhor sabe o que se passa no seu coração. É tempo de nós nos convertermos a Ele verdadeiramente e entregar a nossa vida a Ele. Nós seremos benditos do Senhor, ou Ele dirá para nós: maldito seja. Eu espero que a partir dessa noite nós possamos então verificar a nossa vida, para que o Senhor possa olhar para nós e dizer: bendito serás, porque tem crido na palavra dEle, obedecido a palavra dEle e oferecido o melhor a Ele, todos os dias. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Pedimos ao Senhor que nos ajude a colocar em prática nas nossas vidas. Pedimos a Ti, ó Deus, que nos dê forças para podermos sempre oferecer o melhor de nós a Ti. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos agora a oportunidade de trazer ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E você pode então fazê-lo depositando nos gasofilaços que estão na frente dos corredores. Lá atrás também tem, aqui à frente. Você pode então trazer. Nós sempre lembramos que não é uma barganha com o Senhor. Lembre do que foi dito: o Senhor não precisa disso, mas é um meio pelo qual nós provamos o que está no nosso coração. Então não pense jamais que o Senhor, se você trazer quanto mais, o Senhor vai te dar mais. Se Ele quiser, Ele te dá, mas se Ele não quiser, Ele não vai te dar. Não está ligado a isso, a promessa, não está vinculado a uma coisa a outra. Mas quando nós trazemos o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos bens, o nosso louvor, nós fazemos isso em sinal de gratidão a Ele. Que nós possamos então ser um povo grato ao Senhor e assim ofertar a Ele.